Livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: não fala nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, a fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17, versículo de número 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. 2 episódios com leprosos. O primeiro episódio, o leproso foi e adorou o Senhor Jesus. Ele se prostrou, ele adorou, e ele declarou o que ele cria, o que ele acreditava. Ele não impôs, não houve imposição, porque ele disse: Senhor, se tu queres. Porque o primeiro leproso, ele era judeu, ele era da nação judaica, ele conhecia a adoração, reconhecia em Jesus a autoridade, sabia como se aproximar do servo de Deus, ou do próprio Deus em adoração, e sabia que a gente não impõe a Deus o que queremos, mas expõe a Deus o que queremos. Existe uma teologia hoje que você ouve por aí, onde as pessoas dizem: ah, Deus falou, ele tem que fazer. Ah, se Deus falou, ele tem que fazer. Que tem, irmão? De onde se tiraram isso? Não, Deus tem que fazer, porque ele tem que fazer, porque ele vai fazer, porque ele tem que fazer. Não te tiraram essa ideia que eu posso olhar para o Criador do universo e dizer: você tem que fazer. Uma teologia que não está na Bíblia. Esse homem, ele adorou e disse: se tu queres, tu pode me purificar. Alguém está aí, não? Isso nos demonstra que quando se aproxima de Deus com uma adoração, com humildade, reconhecendo o que ele pode fazer, porque o leproso, ele reconheceu o que Jesus pode fazer, ele tinha fé, ele disse: se tu queres, tu podes. Ele declarou isso. Se tu se aproxima do Senhor com adoração, reconhecendo e declara isto, a probabilidade de você receber o que você busca é de quase 100%. Alguém está aí, não? Porque Jesus fez algo fora do comum, porque ele tocou no leproso, sendo um homem santo,
A lei dizia que não podia se tocar em leproso. O leproso não vivia na cidade, vivia fora da cidade, era imundo. E quem tocava no leproso ficava imundo. Jesus se sujeitou ao nível do leproso, e quando ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, ele disse: eu quero, e tocou o leproso. Porque não tem nada na sua vida que impeça Jesus de tocar em você. Às vezes nós pensamos que tem coisa da nossa vida que Deus não vai tocar na vida da gente. Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Meu irmão, tira essa bobagem da cabeça. Tira essa teologia do achismo da tua cabeça. Um leproso era imundo. Quem tocava em leproso se tornava imundo. O Filho de Deus olhou para o leproso e botou a mão nele e disse: eu quero tocar em você, eu quero mudar a tua história, e eu quero mudar a tua vida. Alguém está aí, irmão? Tocou no cara, que não tem nada na sua vida, eu vou afirmar de novo, que impeça Deus de tocar em você, de ter um toque pessoal com você, de tocar. Não tem nada. O pastor não sabe dos meus pecados, nem quero saber. O que eu quero saber é que não tem nada na sua vida que impeça Ele de te tocar. Irmãos, a religião criou uma santidade por interpretar mal as coisas, de achar que Deus não se envolve com as pessoas que são consideradas imundas. Quando essas pessoas procuram Ele, quando essas pessoas vêm buscar a Ele, você está aqui na reunião, irmão, você está buscando de Deus. Quando as pessoas vêm buscar a Ele, o seu coração está desejoso dEle, você pode ficar certo de uma coisa: Ele vai tocar em você. Ele vai tocar em você. Não tocar só por tocar, Ele vai tocar para te dar uma resposta daquilo que você busca. Porque o leproso, ele não queria um toque, ele queria uma resposta também. Ele disse: tocou primeiro. Porque quando ele toca, você sabe que ele tocou. E quando ele toca, tenha certeza que a resposta já está garantida. Eu quero, fica limpo. E na mesma hora, o leproso ficou limpo. Aproximação. E a Bíblia diz que o leproso ficou limpo. Jesus disse: não fala com ninguém sobre isso, mas vai e te mostra o sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou pela cura. Você que fica meio que torcendo os pés, esfregando o pé no outro quando se fala de oferta, fala mal de Jesus agora, fala aí, irmão. Fala mal que Jesus falou de oferta aí, por favor. E quando é pastor é porque é ladrão, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. E quando é Jesus, o que é? Tinha bebido? Fumou alguma coisa? O que está fora de si? Bateu a cabeça? Mas você não entende de oferta. A maioria das pessoas criticam, murmuram, falam, mas não entendem. E o pior, não procuram entender. Porque não entender não é problema, ninguém nasceu sabendo. Agora, não se inteirar, para depois ter uma leitura completa do assunto, e depois então emitir uma opinião sobre o fato, sobre as circunstâncias, até está dentro da lógica, está dentro da inteligência. Agora, falar do que você ouviu, que alguém falou, que alguém disse, Jesus mandou ele entregar uma oferta depois de curado. Quantas coisas que Deus já fez por você e você entregou uma oferta de gratidão aí? E não tem nada demais, porque dar uma oferta de gratidão é uma coisa normal, a pessoa é abençoada. O cara estava com a vida acabada, leproso, ia morrer, longe da família, longe de tudo e de todos. De repente a vida dele foi devolvida para ele. O que é uma oferta diante de uma mudança desta magnitude? Podia entregar o resto da vida a oferta, porque a vida estava perdida, ele ganhou de volta. Mas o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Ele nos ensina sobre autoridade. Um assunto muito mal interpretado na Bíblia. Porque quem curou o leproso foi Jesus. E ele não mandou entregar oferta para ele.
Ele disse: vai lá no sacerdote e entrega a oferta para o sacerdote. Sabe que sacerdote? Aquele que ele chamava de sepulcro caiado, aquele que dizia que era raça de víbora, que o João Batista falava que era raça de víbora, aquele que ele desceu o chicote no templo porque estava fazendo um monte de coisa errada, aquele que ele dizia que eram falsos, hipócritas, maldosos. Jesus nunca falou do sacerdote. Tudo que estava errado ele denunciava, mas não é porque eles estavam errados que eles não eram autoridades. Irmão, Jesus viveu dentro da lei. Só para você entender, ele viveu dentro da lei. A lei não tinha terminado ainda, porque houve uma transição. João Batista, da linhagem de sacerdote, abriu mão do sacerdócio, da roupa sacerdotal, da posição dentro do templo, foi para o deserto. Pega comigo a transição aí, acompanha comigo. Quem está aí, diz amém. Amém. Ele foi para o deserto. Ele era um sacerdote, João Batista, da linhagem de sacerdote. Ele foi para o deserto. Ele trouxe o povo, ele tirou o povo do prédio que chamava-se de igreja, do templo, e trouxe o povo para o deserto. Começou a batizar e a pregar no deserto. Não usava a roupa de sacerdote, por isso que a Bíblia fala da roupa dele. Não fala por acaso, é porque ele tinha o direito à roupa de sacerdote, mas agora ele abriu mão. Ele usava pele de camelo. Ele não comia a comida do sacerdote, que era o melhor que se comia na época, porque todos os dízimos que eram entregues era para o sacerdote se alimentar, e todos os sacerdotes no templo. Agora ele comia mel e gafanhoto. E ele disse: eu estou abrindo mão da lei, estou criando uma ponte com a graça. Aí ele pegou o bastão, e no dia que Jesus foi no rio, ele disse: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a transição. E batizou Jesus, passou o bastão para ele. Então Jesus começa agora a levar o povo a uma nova dimensão, a um novo contexto, que culminou com isso que nós fizemos, que é o corpo e o sangue. Porque agora a lei estava deixando-se de ser praticada. O sacerdócio passou a lei para um outro, que é o Filho, e se inaugurou o tempo da graça. Mas não tinha acabado ainda o sacerdócio. Morreu João Batista, simbolismo da morte do primeiro testamento, mas precisava morrer Jesus, que era o elo de transição, para que se inaugurasse a graça no sangue e no corpo do novo mandamento. Alguém está aí, não? Mas ele ainda estava na lei, e ainda estava vivendo debaixo da lei, porque não tinha acabado. Os sacerdotes estavam lá, e ele nos ensina com esse leproso, que mesmo que Deus me use, eu tenho que entender a autoridade, eu tenho que respeitar a autoridade, eu tenho que me sujeitar à autoridade. E mesmo quem curou o leproso foi Jesus, mas ele disse: vai ao sacerdote e entrega a oferta para o sacerdote. Você que tem problema com oferta, não ia ser um cristão no tempo de Jesus. Fica bravo comigo. Ele chegou para Zaqueu, Zaqueu disse: eu dou a metade dos meus bens. Disse: tá bom, a metade tá bom. Ele chegou para o jovem rico, digo: vende tudo e entrega. Que Jesus fazia uns apelos assim nervoso. Nós só falamos hoje de dízimo e oferta, só, irmão. Que ele estabeleceu, não fui eu nasci agora em 1963. Eu tenho esse corpinho de 62, mas é 63. Você se enganou. Alguém está aí, não? Ele cura, mas ele se sujeita à autoridade. Ele opera, mas ele reconhece a autoridade. Olha para o irmão com todo carinho, com todo respeito. Pergunta: irmão, você reconhece a autoridade que Deus estabelece? É o caos da igreja moderna não entender a autoridade. Por isso que tem os desigrejados hoje. Tocou no leproso, falou de perto, recebeu a adoração, deu ordem à oferta. Vamos lá para o livro de Lucas. Vamos ver os outros leprosos. Esses leprosos do livro de Lucas, ele não chegou perto. Esses leprosos do livro de Lucas, ele não tocou, porque ali estava uma mistura de judeu e samaritano não compreendia e não aceitava o ritual judaico, não era o povo judeu. Então os samaritanos não compreendiam oferta. Por isso que não se fala de oferta com quem não tem compromisso com Deus, que não vai compreender nunca, porque Jesus não falou com ele sobre isso. Embora
os judeus leprosos que estavam nesses 10 aqui compreendiam. Alguém está aí, não? Aqui houve uma cura também, ou aliás 10 curas. Isso mostra que Deus não faz tudo igual, mesmo que a doença seja a mesma. Mesmo que o problema seja o mesmo, Deus não resolve tudo igual. Mesmo que a dificuldade seja a mesma, parece que está igual, mas Ele não resolve igual. Ele não traz respostas iguais, Ele traz respostas diferentes. Porque aqui, os 10 estavam longe. Ele estava passando na aldeia de Samaritano, de longe. E eu fiz um teste com o pessoal que está lá atrás, para você entender o de longe. Eles começaram a clamar alto, a gritar, de longe. E longe tem que gritar para ouvir. Quem está aí, irmão? Eu fiz um teste com o pessoal lá de trás, pode dar uma palma lá atrás? Não ouviram? Vocês ouviram o que eu falei aqui, não? Ó, no meio ouviram, mas lá atrás não escutou. Pode dar uma palma lá atrás, só uma palma só? Agora ouviram, com recurso. De longe você tem que falar alto. Quem está aí, irmão? Que isso nos ensina, irmão? Que mesmo de longe, Jesus te ouve e te atende. Você que fica pensando, mas eu estou longe de Deus, eu estou longe da fé, não tem problema, grita, porque Ele vai te responder e Ele vai te atender. O único empecilho da distância é o volume aqui. É a intensidade com que você busca, é a intensidade com que você deseja. O leproso lá, judeu, ele chegou perto, botou a mão, porque era alguém que conhecia. O problema era com alguém que conhecia. Agora esses de longe, eles gritaram de longe. Não tem distância que você esteja do Senhor, que Ele não possa te atender. Tem gente que fica pensando, eu queria Deus pertinho, eu queria sentir Deus, eu não senti nada. Jesus não tocou nos 10 leprosos, não botou óleo, não ungiu, não teve fogueira santa, não teve pano, não teve lenço, não teve nada, irmão. Eles estavam longe, mas mesmo de longe, Ele ouviu e atendeu. Você que se considera longe, afastado, triste, não, eu estou longe, eu estou isso, eu estou aquilo, estou cheio de problema. Se identifique com os leprosos. O que você precisa fazer é clamar: Senhor, se compadece de mim. E Ele vai te responder. Não tem distância. Deus não te ajuda, Ele não opera na sua vida por causa da proximidade. Tem gente que fica dizendo, não, eu queria orar, eu queria jejuar, eu queria me aproximar, eu queria me fortalecer, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria fazer uma campanha de oração, a campanha disso, a campanha daquilo outro. Irmão, Deus te responde de longe. Você se considera longe, está fraco, desanimado, está afastado, está longe? Clama, porque Ele te ouve. Alguém está aí, irmão? Ele nos ensina. Ele não precisa tocar, não precisa botar a mão em você. E esses leprosos não adoraram, porque eles não entendiam a adoração ainda. Então você não fique preocupado não. A religião é que cria padrão para Deus atender. Deus atende quem busca, quem clama, quem pede. Ele responde. E eu não estou falando de gente com compromisso com Ele, porque eram samaritanos. Samaritano não tinha compromisso com Jesus, e Ele não veio para os samaritanos. Eram gente que para eles, se você for ler o texto, abre a tua Bíblia, acompanha comigo o texto. Olha só. O 16, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agarrando-lhe, e este era samaritano. Por que ele identificou o fato de samaritano? Porque ele não adorava, ele não reconhecia sacerdote, e ele não tinha comunhão com Deus. Então não é o teu conhecimento, a tua comunhão e estar perto de Deus que traz a resposta para a tua vida. É o clamor. Se você clamar, Ele responde. Alguém está aí, irmão? Clamar, querido. Os leprosos eles gritaram. Eles chamaram a atenção. Eu queria que você compreendesse isso também. Por que Jesus olhou para eles e por que Jesus os atendeu? Porque Jesus viu eles. Se você aqui vê o versículo de número 13. E ficaram de longe e gritaram:
dizendo: mestre, Jesus, compadece-te de nós. Versículo 14. Ao vê-los, por que Jesus olhou para eles? Porque primeiro veio um clamor. Primeiro eles clamaram. Quando você clama, Jesus olha para você. Você está entendendo que Deus está falando contigo nessa noite? Você que fica se escondendo atrás de eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo, estou em pecado, eu estou longe, eu sou samaritano. Meu irmão, você não é pior do que um leproso, não tem como. Esse pessoal era considerado imundo. Eles não viviam na cidade, eles não moravam na cidade, eles não entravam nas casas deles, eles estavam afastados do povo, eles viviam alienados à sociedade, numa aldeia de leprosos, onde só tinha leproso. Família levava comida e deixava ele lá. Tem estado mais degradante do que este? Não tinha comunhão, não conhecia as coisas de Deus. Mas ele clamou, e ao clamar, Jesus o viu, e ao ver, deu direção e mudou a sua história. Então não arruma desculpa, dizendo que Deus não te atende por isso ou por aquilo. Isso não existe. Deus não te atende porque você não clama. Porque se você clamar, hoje sai daqui com o teu milagre. Alguém está aí não? Uau! Jesus não botou a mão, não ungiu, não chegou perto, não abraçou. O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus, vendo-os, deu uma ordem. Jesus ordenou-lhes: vão se mostrar ao sacerdote. Diga: Jesus deu uma ordem. Quem está aí, irmão? Grande parte dos nossos milagres estão associados à nossa obediência. Tem muita coisa que não acontece na sua vida, não é porque Deus não quer, e não é porque Deus não faz, e nem porque Ele não pode, é porque você não obedece. 10 leprosos gritaram, clamaram, Jesus viu, ouviu, Ele não botou a mão, Ele não curou, Ele deu uma ordem. Muitas coisas não aconteceram na sua vida, que estão paradas no mundo espiritual para se tornar milagre, esperando apenas que você obedeça. Eu não ouvi glória a Deus. Na hora de obedecer, glória a Deus. Mas aprenda isso, querido. Esses leprosos, eles tinham uma opção: não ir. Está lá Jesus, bonito, de óculos por opção, e está aqui o leproso, que caiu até o cabelo já. Aí Jesus olha para o leproso e diz: vai te mostrar o sacerdote. O leproso pode sair, virar a esquina e dizer: vou nada, mostrar o sacerdote, eu não creio em sacerdote. Nem botou a mão em mim, nem me ungiu, nem fez nada, agora me manda fazer uma coisa que não tem nada a ver, nem fez uma oração, porque ele nem fez uma oração. Eu não disse nada, vai te mostrar o sacerdote. Pensa que resposta para alguém que clamou e gritou pedindo um milagre: vai lá conversar com o sacerdote. Que isso? Virou a esquina e disse: vou nada, vou voltar para o leprosário, perdi meu tempo. Podia ter feito isso ou não? É livre-arbítrio. É o que muita gente faz. Ao invés de obedecer, questiona e perde o milagre. Questiona, irmão. Tem gente que questiona tudo. Porque, meu irmão, o que é para um leproso samaritano um sacerdote? Não é ninguém. Ele não entendia, ele não compreendia os valores, ele não compreendia, irmão. Pensa comigo, ele não compreendia os valores. O samaritano não compreendia o que estava acontecendo. Mas o que ele fez? Obedeceu. Porque você não precisa entender tudo, você precisa obedecer o que é claro que Jesus falou. Não vou falar de novo. Você não precisa entender tudo imediatamente, mas você precisa obedecer o que você ouviu de Jesus, obedecer a palavra. Tem gente que não entende e não quer obedecer, mas está ali, meu irmão, não tem o que questionar, filho. A lepra é sua, a opção é sua. Deus é maravilhoso. Vai e te mostra o sacerdote. Mais uma vez Jesus mostrando que entendia a autoridade
e se sujeitava à autoridade e usava a autoridade. Alguém está aí, irmão? Porque os leprosos não precisavam ir, eles não eram obrigados a ir, porque Jesus não te obriga a nada, mas Ele te diz o que deve ser feito. É você que decide o futuro da sua vida na presença de Deus. É você que decide os milagres que vão acontecer e aqueles que vão ficar retidos. Quantos estão retidos? Acompanhe comigo o raciocínio. Eles oraram. Eles estavam numa situação distante de Jesus. Acompanhe o quadro. Distante, afastado, improváveis, sem perspectiva. Mas eles oraram. O clamor aqui é a oração. Eles clamaram, eles gritaram, eles chamaram a atenção de Jesus para eles. Jesus olhou e viu eles, viu a situação. E ninguém que clama, irmão, fica sem uma resposta. Mas às vezes ela não vem em resposta de milagre, ela vem em resposta de orientação. E aqui é que mora o problema das pessoas. Jesus disse: vão se mostrar aos sacerdotes. Cara, falar para o samaritano se mostrar um sacerdote judeu, meu irmão, é cuspir na cara dele. É pedir para o torcedor do Corinthians ir no jogo do Flamengo e soltar foguete a favor do Flamengo. Teve gente que já falou em língua aí, já. Cheio. É nervoso, pessoal. Ou vice-versa, pedir para um torcedor do Flamengo e no Corinthians soltar foguete lá, a favor do Corinthians. É a mesma coisa. Eu estou falando aqui numa linguagem para você entender. É dizer para aquela irmã que está com vestido bonito, sapato bonito, onde é que ela comprou. Agora toquei no nevrálgico da mulherada, né? Elas mostram a roupa, mas não dizem onde compra. Alguém está aí, não? Presta atenção. Eles tiveram uma orientação difícil de ser obedecida. Tinha que passar por cima do orgulho, tinha que passar por cima da vaidade, do contexto religioso, porque eles tinham uma religião. Lembra da mulher samaritana no poço de Jacó? Senhor, onde adoramos? No monte ou no templo? Nosso pai diz que é aqui, você diz que é no templo. Jesus disse: a hora chegou que os verdadeiros adoradores não é mais nem no templo nem aqui, é em espírito e verdade, porque estava nascendo uma nova igreja. Mas ela era samaritana, ela não tinha nada a ver. Quando Jesus pediu água para ela, disse: tu sendo judeu pede água para mim, samaritana? Quem lembra? João 4. Não tinha vínculo. Para aqueles samaritanos leprosos obedecer, meu irmão, não aconteceu nada. Não houve nada, não teve nada, não houve manifestação nenhuma. Apenas eles ouviram uma ordem: vão se mostrar ao sacerdote. Orgulho, preconceito religioso, plataforma religiosa, vaidade, incredulidade. O que o sacerdote vai fazer por mim? O que ele faz eu não sei, mas se Jesus mandou, quem vai fazer é Jesus. Alguém está aí, não? Quanta coisa eles tiveram que passar por cima, irmão. Quantas coisas que você não quer abrir mão e quer um milagre, e quer resposta, e quer que Deus opere. Reteté não cura, filho, é obediência. Alguém está aí, não? Fala para o seu irmão: reteté não cura, é obediência. Alguém está aí, não? Eles tiveram que obedecer. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, presta atenção comigo aí, quem está acompanhando. Eles tiveram que obedecer uma ordem. Diga para o seu irmão: só quando você decide obedecer é que o milagre vai acontecer plenamente, ou que todos os milagres vão se cumprir. Eu quero afirmar como sacerdote do Senhor aqui, como homem de Deus, tem um monte de milagres, tem um monte de resposta que você precisa, que estão paradas, só esperando obediência. Tem muita coisa que Deus quer fazer. Meu Deus. Só o sacerdote, irmão, tinha autorização legal
de dizer que um leproso estava curado, porque ele era autoridade. Ninguém podia falar, nem o próprio leproso. Eu não tenho mais nada, não importa. A mãe do leproso, o tio do leproso, o avô do leproso, o presidente, Júlio César, não importa. Para um leproso ser aceito de novo no convívio social daquele povo, daquela nação, era o sacerdote, a autoridade que dizia: ele não tem mais lepra, pode voltar para casa. É por isso que ele tinha que ir lá na autoridade e tinha que oferecer a oferta. Porque, meu irmão, você não parou para pensar no que eu estou falando, né? Jesus curou e falou em oferta. Não fui eu, querido, só estou lendo. Jesus disse que a cura vai ao sacerdote e entrega a oferta. Alguém está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Aqui no versículo 14 diz assim: ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram, quando eles começaram a ir, e eu quero dizer uma coisa para você, não foi uma caminhada de 10 minutos, não foi uma caminhada de 1 hora, eles estavam em aldeia de Samaritano, o templo ficava longe, para ir até o sacerdote demorava tempo, eu considero 2, 3 horas de caminhada, estou chutando, pode ser muito mais. No meio da caminhada, não foi saindo da presença de Jesus e já estavam purificados. Eles foram, irmão. Demonstração de obediência, demonstração de convicção, demonstração de fé. E a Bíblia diz: enquanto eles estavam indo, enquanto eles estavam caminhando, a lepra desapareceu. Porque tem coisas que Deus vai fazer na sua vida enquanto você está no processo. Tem coisas que você pede agora, e Deus vê a tua obediência hoje, mas Ele vai ver a tua obediência segunda-feira. Porque num culto como esse a gente chega, aleluia, não entendi, vou fazer aqui, agora. Segunda-feira, não vou fazer. Terça-feira, não vou obedecer. Quarta-feira, não, deixa comigo. Quinta-feira já não está mais aquela animação toda. Sábado, digo, eu acho que isso não aconteceu nada, não vai mudar nada, isso aí é só coisa da minha cabeça. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Eles estavam no caminho. Tem coisas que não vão acontecer aqui dentro, não vão acontecer segunda-feira, não vão acontecer na terça. E tem muito crente que perde o milagre, porque no meio do caminho ele desiste. Mas eles não desistiram. E quando Deus viu o coração deles, que eles estavam indo em direção ao templo, eles foram purificados. Uau, que experiência, cara. Como é bom ver Deus responder o que a gente clama, né? Como é bom ver Deus dar o que a gente pede, fazer o que a gente pede. Como é gostoso. Imagina, mano, os caras estavam com a vida morta, acabada, e de repente foi devolvido a eles morar com a família. Muitos deles rever os filhos, rever a esposa, rever a casa, rever os amigos. Foi devolvido vida para eles, irmãos. Uau! E acontece alguma coisa extraordinária. Um deles, que não entendia de sacerdote samaritano, mas entendia de gratidão. Que tem muita gente que entende muito de igreja, mas nada de gratidão. Recebe um monte de coisa aqui, daqui a pouco sai falando mal. Fica 6 meses, a igreja não presta mais. Mas tudo bem, Deus está vendo. Mas um deles voltou, a Bíblia diz, e se prostrou. Porque o milagre de Deus na tua vida, ele muda o teu comportamento. Com certeza muda. Ele não fez antes que nem o primeiro leproso, mas ele fez depois. Se prostrou, adorou e agradeceu. O que me chama a atenção é que Jesus não pediu que ninguém voltasse. Ele não disse, vão lá e depois volta aqui. Não. Porque a gratidão é algo que tem que nascer no teu coração, não pode ser imposto. A gratidão revela quem você é. E a ingratidão revela quem você é também. O samaritano voltou, se prostrou e adorou. E Jesus olhou para ele e disse, escuta, não foram 10 curados?
Foram. Os outros 9. E os outros 9? Você consegue imaginar Jesus comigo se queixando do fato dos outros não terem entendido quem fez o milagre, embora eles foram lá para se mostrar ao sacerdote e entregar a oferta lá? Que gratidão, irmão, é uma coisa que Deus se preocupa. E tem muito crente ingrato. Na hora de pedir, clama, fala, chora, obedece, faz tudo. Barriga está doendo. Passou a dor, melhorou a vida. Ninguém manda na minha vida. Ninguém manda na minha vida. Eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. Não. Esses anos todos, eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Pastora, tem uma história de trabalho aqui, de perder madrugada com pessoas, com irmãs, ajudando por causa de relacionamento, por causa de vida pessoal, chorando, orando, angustiada. Aí a pessoa recebe de Deus o milagre, fica tão feliz, que vai para outra igreja. E a pastora fica triste. Digo, não se entristece, irmã. Nosso papel aqui é abençoar. Porque Jesus, Ele não pediu nada, mas Ele disse, onde é que estão os outros? Porque gratidão agrada a Deus também. Quem está aí? Onde é que estão os gratos? Eu vou encerrar dizendo para você uma coisa simples. Tem muitas coisas que Deus demora para fazer depois que Ele faz a primeira vez e não vê um coração que se compromete, a segunda vez Ele demora. Tem muito crente esperando de Deus alguma coisa que não entendeu que o Senhor está esperando deles apenas gratidão, só isso. E eu não vou dizer como vai fazer, porque eu não vou induzir ninguém a nada aqui não. O teu milagre, as respostas que você precisa, estão na orientação, na direção, na obediência e no caminho que você percorre. Tem coisas que não acontecem hoje, mesmo que você ouviu, mesmo que você obedeceu hoje, obedece amanhã, obedece terça, obedece quarta. Aprenda a obedecer, porque obedecendo, o milagre vai se cumprir.